Oh, Deus, vem santidade. Vamos ler a palavra que o Senhor trouxe no livro de Mateus. Capítulo 25 do livro de Mateus. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Todos encontraram, com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: na verdade vos digo que vós não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então está aqui, irmãos, Louvado seja o teu nome. a semelhança do reino do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que a semelhança do reino do céu são como as virgens. Tem 10 virgens, irmãos, e 5 levavam azeite nas suas vasilhas. E as loucas não levavam azeite consigo.
Então, todas caminharam juntas, irmãos, até um certo momento. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Então as imprudentes não levavam azeite nas suas vasilhas. Então tardou-se, chegou o momento em que elas tosquenejaram. Então, quando foi, irmãos, dormiram. E quando chega a meia-noite, ouviram uma voz. Aí vem o esposo. Então elas se levantaram todas. E as prudentes, com suas lâmpadas cheias, suas vasilhas também. Irmãos, e as outras viram que suas vasilhas estavam secas, não tinha azeite. Então elas falaram: dai-vos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não podemos dar do nosso azeite, caso que vai faltar para nós e para vós também. Então ide ao que vende e comprai. Então, quando elas foram para comprar o azeite, irmãos, o noivo abriu a porta e as prudentes entraram Glória a para Deus. as bodas. Depois chegou, irmãos, as que tinham ido comprar azeite. Quando chegaram, a porta já estava fechada. Santo é o Senhor. Então chamaram: Senhor, abre-nos. Então o Senhor respondeu que não os conhecia. Santo é o Senhor. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, que não sabeis a hora e nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Então foi o que nós lemos aqui. Glória a Jesus. Então nós vimos aqui nessa leitura Glória a Deus. que quando deu a meia-noite, já estava escuro, né? Meia-noite, a escuridão, quando elas tosquenejaram. Então a noite que precisa de luz, porque estava no escuro. Então adormeceram, mas quando acordaram, as prudentes já estavam preparadas. Esse adormeceram aqui, santo é o Senhor. Irmãos, o sono, ele simboliza a morte. Ele tem uma porcentagem da morte. Porque quando chamaram o Senhor para ressuscitar Lázaro, o Senhor falou: não, ele está dormindo. Ah, não, Senhor, ele morreu, já tem 4 dias já. Não, Lázaro dorme. Glória a Jesus. Então aquelas imprudentes, irmãos, aquelas loucas,
adormeceram junto com as prudentes. Mas quando o esposo chega à meia-noite, quando ele chama, quando se ouviu que ele chegava, todas levantaram. E as prudentes já estavam preparadas. E por certo, mais do que rápido, já acenderam as suas lâmpadas. E irmãos, e ficaram preparadas ali, esperando. E as outras, falaram, agora nós não temos, e elas também não vão repartir. Então, vai comprar onde tem para vender. Glória a Jesus. Então elas saíram, mas quando chegaram a porta já tinha se fechado. Glória a Jesus. Aí chamaram, já não tinha mais jeito. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então isso quer dizer que se nós não andar atento à sua palavra, os seus conselhos, o seu amor, a sua justiça, a sua doutrina, então nós não vamos juntar o azeite. O azeite é a palavra, irmãos, que o Senhor ainda manda para nós nessa terra. Lá no passado se usava um outro tipo de azeite. Porque essas mesmas lâmpadas que elas carregavam aqui na mão, as prudentes levavam a lâmpada e uma vasilha com azeite, nós lemos aqui. Não era simplesmente só a lâmpada. E as loucas, por certo, estavam só com as lâmpadas secas ainda. Porque se elas não tinham nem azeite na lâmpada, elas não iam ter outra vasilha com azeite também. Nem seca. Então por isso elas foram atrás de comprar. Então, quando se fala de azeite, aqui está falando, irmãos, lá no passado, lá no templo tinha a menorá, que era acesa todo o tempo. É a mesma lâmpada, a lâmpada de Deus. Menorá com 7 hastes, toda feita de ouro. E não era qualquer ouro também, irmãos. Não vamos detalhar nada aqui. O mais importante aqui para nós é o espiritual. Então o sacerdote, quando as lâmpadas iam se apagar, ou que o azeite estava terminando, então o sacerdote tinha que levantar da sua cama, se fosse de madrugada, ir lá e pegar azeite e colocar nas lâmpadas, para não se apagar. Não podia deixar a casa de Deus no escuro. Então era para ficar toda iluminada a casa. E esse azeite não era o azeite que o povo usava para se alimentar lá fora, não. Esse azeite era especial. Esse azeite era levado para essa função. Então não se usava desse azeite em outra coisa. Então o que o povo usava lá fora era outro azeite. Santo é o Senhor. Então se fosse no nosso caso, tinha que ir lá no mercado comprar azeite de oliva. Só que o azeite de oliva que vem aqui para o nosso país não é puro. Ele é misturado com óleo de soja. Santo é o Cordeiro de Deus. Então todo tempo tinha que ir lá e encher a menorá para que as lâmpadas, 7 hastes, 7 lâmpadas, 7 olhos de Deus espalhados por toda a terra.
Moisés, quando estava, irmãos, o Senhor Deus apareceu para ele no monte, a sua glória. Irmãos, ia queimando aquela sarça. Quando Moisés tirou a sua sandália e dirigiu para lá, Deus falou assim: Moisés, tira o calçado dos teus pés, porque a terra é santa. Então a sarça ardia em fogo e não se consumia. Irmãos, a menorá é a comparação da sarça. O Senhor apareceu com fogo no meio da sarça. E depois ele falou: agora eu preciso que faça um local onde há luz no templo, para não ficar no escuro. Glória a Jesus. Então, irmãos, o azeite era produzido. Irmãos, no Monte das Oliveiras, de um lado do Monte das Oliveiras, tem hoje um jardim chamado Getsemane. Então esse nome quer dizer o lugar da moenda. Então ali, quando o Senhor Jesus foi ser entregue por Judas, da onde está hoje esse jardim, o Senhor chegou com os apóstolos e falou para eles: eu vou a uma distância de um tiro de pedra a orar, e vós oreis para que vós não caias em tentação. Porque ele sabia que ele ia ser entregue, e para que nada viesse, irmãos, atrapalhar a vida dos seus filhos, então ele falou: eu vou adiante orar, e vós oreis para não cair em tentação. Então naquele jardim, irmãos, Getsemane quer dizer o lugar da prensa. Então ali tem ali, irmãos, um tronco muito forte com um varal em cima para girar. E embaixo no tronco tem uma grande pedra, que girando o tronco, essa pedra gira. E ali é onde são esmagados, irmãos, a azeitona para tirar o azeite. Glória a Jesus. Então por isso o Senhor chegou naquele local, o local da prensa, e falou para os seus apóstolos: orais para que não vos entreis em tentação. E foi adiante, porque a aflição que estava nele era muito grande. E ele sabia, aleluia, que a poucas horas Judas ia chegar com os soldados e ia obejar, entregando eles também, entregando eles. Então por isso esse lugar se chama o lugar da prensa. Glória a Jesus. Onde se prensa a azeitona, que sai esse azeite maravilhoso, que se pode usar para fazer uma unção. Aleluia. Irmãos, santo é o Cordeiro de Deus. Então muitos irmãos querem unção, mas não querem ser prensados. Glória a Jesus. A unção todos querem, é fácil ser ungido, mas na hora de passar, como o Senhor passou naquele lugar da agonia, sentindo a morte encostando perto dele, glória a Jesus, num clamor: Pai, me dá força, me ajuda a passar por tudo isso. Então vê que nem os apóstolos estavam preparados para estar junto com ele lá na frente. Ele falou: vou adiante, a um tiro de pedra, e vós orais aqui, glória ao Senhor. Mas mesmo assim, quando retornou, estavam todos dormindo, cansados, porque já era tarde também. Santo é o Senhor. Então eles planejavam pegar ele na madrugada, para não haver alvoroço na cidade. Glória a Jesus.
Bendito é o nome do Senhor. Então hoje o Senhor manda esta palavra para nós, igreja, para nós se preparar na presença de Deus. Glória a teu nome. Então vê que aquelas 5 loucas não tinham, irmãos, glória ao nome do Senhor, não tinham azeite, quer dizer, não tinha unção de Deus, andava de qualquer jeito, despreparada. Então o Senhor manda a sua palavra, irmãos, porque nós estamos em terra ainda, e Ele sabe, irmãos, glória ao Senhor, que tudo que se aproxima, porque Ele já passou aqui. Então por isso, o reino do céu é semelhante às 10 virgens, que levando as suas lâmpadas, e irmãos, glória ao nome do Senhor, que quando chegou a tarde, quando a noite caiu, que adormeceram, quando acordaram, as suas lâmpadas estavam acesas. Então lá no templo, irmãos, a menorá iluminava a casa, o templo, o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Então hoje o Senhor, irmãos, quer que nós ajuntemos desse azeite, porque hoje sois vós o templo da habitação de Deus. Então esse templo, irmãos, se lá naquele templo feito por mão de homem, não podia deixar as luzes apagar, e nesse templo santo que eu construí com sangue, glória a Jesus o Nazareno, e muitos andam despreparados na minha presença, glória ao Senhor, será que pode apagar a luz desse templo? Porque, glória ao Senhor, Deus só habita onde há luz. Onde há treva, Deus não habita. Glória ao nome do Senhor. Então Deus quer, irmãos, uma casa iluminada. Uma casa que a luz esteja todo o tempo, o fogo. Aleluia. Irmãos, aceso, flamejante, glória a Jesus, vai chegar, todos vão caminhar juntos, mas quando tiver para entrar para as bodas, vão dormir, glória ao nome do Senhor, e aqueles que acordar com azeite na lâmpada, na vasilha, esses o Senhor vai chamar, vinde para as bodas do meu reino. Aleluia, Jesus. E as despreparadas vão falar, não, me presta, me dá um pouquinho desse azeite, eu não quero ficar na escuridão, não podemos, glória vai faltar para nós e para vós, ide comprai. Então o Senhor está dando tempo para todos nós. O Senhor está aqui, a palavra com azeite de graça, ide comprai, santo é o Senhor, aleluia. Sem dinheiro e sem preço, não vai te custar nada, só a tua obediência, e ainda assim muitos acham caro ainda. Glória a Deus. Então aqueles que estão prudentes, enchendo as suas lâmpadas, na hora dos apertos vai acender a lâmpada. Vão acordar tranquilo, porque o azeite está ali. Tem azeite na lâmpada e na vasilha, está cheia. Glória a Jesus. E hoje eu mando a minha palavra para colocar mais um pouco de azeite na vasilha. Santo é o Senhor. Eu não quero tempo apagado na minha presença.
Eu quero uma casa iluminada. Aleluia, Jesus. Uma casa que tem fogo. Glória ao Senhor. Aleluia. Que ilumina toda a casa. E que a minha glória possa descer até a casa também. Você vê que trabalho maravilhoso que o Senhor fez. De lá de um templo de mão humana. Ele falou, não habito mais. Agora o meu templo sois vós. Esse tabernáculo aqui. E lá no deserto tinha um tabernáculo, onde eles adoravam a Deus. E hoje está aí o tabernáculo. Glória ao nome do Senhor. E se alguém parece que está tão longe de Deus, pois é, irmãos, é falta de aproximação. Porque não podemos pregar algo aqui, irmãos, a palavra diz assim, se você faz, você prega. Se você não fazer, você não fala. Glória ao nome do Senhor. Para nós não comprometer a palavra de Deus. Mas veja bem, nós já estamos vivendo horas que os arroxos, irmãos, está muito grande e que não dá tempo nem de nós pensar no arroxo, o Senhor já aparece e acende a lâmpada. E nós vemos a casa iluminada, clara, a visitação, não está tendo dia da semana, não está tendo momento, não está tendo hora, não precisa ser só de noite, não, irmãos. Sabe por quê? Porque, aleluia, se nós estivéssemos aí, irmãos, solto nessa vida, talvez estaríamos igual a muitos, mas o Senhor, quando Ele tem um operário, Ele fala, esse aqui, eu preciso levar ele mais perto do fogo, eu preciso levar esse barro, aleluia, para fazer o vaso, colocar no forno, para esquentar, para depois tirar de lá um vaso. Então tem que ter fogo. Então muitos estão passando mais perto do fogo, aleluia, que já não estão aguentando mais. O fogo está quente, as provações, glória ao nome do Senhor. Mas quando nós vemos a bondade de Deus, que é tão grande, irmãos, a misericórdia dele estendida sobre nós, então aí nós olhamos e vemos que não tem porquê de nós deixar de fazer a vontade de Deus. Não tem porquê nós deixar, irmãos, ficar reclamando porque estamos sofrendo. Ah, porque eu passando isso. Como se fosse assim, eu não mereço. Ah, eu tinha que ser mais um pouco graduado. Nada. Feliz é aqueles que estão aguentando o aperto. Feliz porque estão chegando mais perto do Senhor, irmãos. Então, quando nós não buscamos azeite, às vezes o azeite vem de encontro, mas tem preço. Tem que passar pela moenda. Tem que ser moído. Não sobra nada. Ali moe tudo. Só sobra o bagaço. Só serve para fazer adubo a sobra. Mas dali sai um óleo especial. Glória ao nome do Senhor. Então, nós precisamos da unção da palavra de Deus. A palavra está aí, todos cultos falando, alertando. Então não vai ter desculpa para alguém quando dormir e acordar sem azeite. Vai riscar lá, não vai acender nada. Vai olhar para as outras do lado, me dá um pouco, não posso. Porque, irmãos, aqui simbolizava ali um casamento, o noivo, os noivos e as esposas ali. Então quer dizer que aquelas que não tinham azeite não estavam preparadas para encontrar com o noivo. Aí o noivo olhava e falou, mas como que eu vou casar com uma esposa dessa? Olha o jeito dela andar, toda despreparada, não tem azeite, e a lâmpada está seca, nem vasilha trouxe, nem sabia que ia precisar do azeite aqui, será?
Mas as outras que já haviam sido testada, falaram, não, vamos levar o azeite, porque, irmãos, o azeite lá no passado era uma coisa que eles tinham por capricho de carregar o azeite. Quando, irmãos, aleluia, Jacó saiu da sua casa, irmãos, que o Senhor apareceu para ele lá no deserto. Ele tinha levado ali no seu alforje uma vasilha que a sua mãe colocou ali de água e outra de pão e um azeite. Então, quando ele dormiu em cima daquela pedra, que teve aquela visão da escada, o anjo subia e descia, quando ele acordou, irmãos, não vamos criar outro galho aqui nessa palavra, porque o foco aqui é lâmpada, aqui é fogo, é luz, aleluia, glória ao nome do Senhor, e azeite. Então, ele moço ainda, levantou, o Senhor tinha tomado uma direção na sua vida, nos 4 níveis, na vida de Jacó, e Jacó levantou, irmãos, uma grandeza muito grande dentro da sua alma. Então, irmãos, ali ele não aguentou, falou, não, esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E pegou azeite e deitou na pedra, ungiu a pedra. Glória a Jesus, o Nazareno, até as pedras receberam unção. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Será que tem alguém na minha obra que não merece o azeite ser derramado na sua cabeça? Ou você não busca esse azeite? Glória ao Senhor! Lá atrás, pelo respeito, irmãos, ali, ungir até uma pedra. Glória a Jesus! Hoje eu não quero te dar esse azeite da azeitona, mas eu quero te dar o azeite vindo da minha glória dentro da tua alma, unção direta do trono do Todo-Poderoso pela minha palavra, aleluia, ungirei as minhas virgens da terra, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, para que quando anoitecer, dormir e ouvir a minha voz e falar, eis-me aqui, Senhor, tem azeite na vasilha e a lâmpada está cheia e o fogo não apaga, glória a Jesus. Há de ser que lá no reino, como no templo, tinha que ter uma lâmpada acesa, o céu também não quer algo apagado lá em cima. Glória a Jesus, o Nazareno. Então trate de se acender na minha presença. Está aqui, glória ao Senhor, o azeite vindo de graça, glória a Jesus, o Nazareno. Receba pela minha palavra, pelo meu poder, a unção de Deus na tua vida, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E passa também a aceitar a moeda também. Glória a Jesus. Por certo, foi muito triste para alguém que acordou e falou, olha, uma olhou para a outra, está tudo seco. Virou a lâmpada, não tinha nada. Chacoalhou, vasilha nem tem. E agora? Então foram muito tristes atrás. Isso aqui é porque o Senhor já deu tempo para nós arrumar azeite. Quando der meia-noite, o tempo encerrou. Acabou o tempo. E está prestes de o tempo ser encerrado. Glória a Jesus. A hora que dormi, as virgens que foi contadas, glória ao nome do Senhor, e deu a quantia, agora eu encerro. Então quando se levantar, aí se não tiver,
Aí vai querer comprar, mas não vai dar tempo. Aqui não fala se quando elas estavam indo já fechou a porta, ou se elas já estavam vindo talvez. A porta já tinha fechado. Então isso quer dizer que se não tiver preparo, depois não adianta vir com azeite. Foram buscar. Por certo elas compraram, que senão não ia voltar. Voltar a fazer o que lá? Se sem azeite não ia entrar. Glória a Deus. Então, por certo estava vindo com azeite, todo alegre para o caminho. Conseguimos, vamos andar. Vamos logo. Vamos ver se nós chega. Chegou, mas a porta fechou. Fechou a porta na terra. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Não tem espaço mais. Santo é o Cordeiro. Glória ao teu nome, Senhor. Então não teve mais jeito. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Chegaram com azeite, mas ele nem abriu a porta para falar. Ele falou de lá e elas ouviram lá fora: eu não vos conheço. Aqui as últimas respostas aqui. Vigiais para que vigiais, pois, que não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui está uma coisa mais séria ainda do que toda essa palavra aqui. Esse último, a metade do último verso aqui, do 12, 13, aqui está a coisa mais séria de toda essa palavra. Vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Será que amanhã o Senhor vai pedir o nosso azeite? Pode ser de madrugada. Quem sabe, daqui a pouco. Quantos que não foi no culto e daqui a pouco está esticado em cima de uma mesa, dormiu. Agora eu quero azeite, filho. Tem azeite aí na lâmpada? A vasilha está cheia de azeite? Isso pode demorar uma semana, um ano, um mês, 2, 3, mas vigiais, porque não sabeis a hora. Que hora é agora? 9, 10, daqui a pouco é 11, nós sabemos o que vai acontecer daqui uma hora. Se, aleluia, o Senhor não está avisando aqui. E por que nós tem que deixar para resolver depois? Lá fora, na vida material, nós queremos resolver tudo antes. Daqui 30 dias eu preciso fazer algo, então tem que fazer isso, faz um mapa. Mas aqui fala que vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aí nós fala, não, Deus vai me dar mais 10 anos. Não é isso que está falando aqui. Então parece que nós pega as coisas do outro lado. Parece que nós pega do outro jeito. A bondade, a misericórdia, os avisos. Quem avisa amigo é. Amigo avisando. Parábola que o próprio Filho de Deus fez. Semelhança das 10 virgens. Então, se nós dormir sem azeite, vai levantar, aí vai falar, cadê o azeite? Não tem? Pois é, eu avisei. Não tem desculpa. Comprar não vai dar tempo. Aqui não deu, não vai dar tempo. Então nós temos que ter o coração aberto, com todo amor e carinho. Aqui vocês nunca podem vir aqui pegar coisa do homem aqui. Porque se fosse para nós fazer coisa nossa aqui, nós não precisava nem dessa palavra aqui. Essa palavra não foi nós que escrevimos. Essa palavra foi o próprio Filho de Deus. Então, irmãos, vamos aceitar a moenda para nós ser ungido por Deus. Glória a Jesus. Está doendo, está moendo, está
Fala, tá bom, senhor, tá só o pó, mas o senhor já está dando força para aguentar. Só o pozinho. Quando joga lá já está seco. Hoje tem uns engenhos de cana, que você passa a cana, quando sai lá atrás, já pode pôr a fogo nela que acende. Aleluia, essa moenda aqui, glória ao nome do Senhor. Então muitos estão achando que vai cruzar os braços na graça do Filho de Deus e vai esperar que tudo vai cair assim, bum. Mas aqui não foi assim que falou. Aqui não foi assim. Sem o azeite não entra. Elas tinham que comprar o azeite, carregar o azeite. Você tem que ter o azeite. Não é só para profetizar, não. Você tem que ter unção para sofrer também. Aleluia. Para aguentar as moendas, aguentar os arroxos. Glória a Jesus. Aí fica um crente bom, glória ao Senhor, que aí o Senhor visita ele qualquer hora. O dia que o céu visita ele, fala, hoje nem trabalhar não vou, porque Deus já me alimentou aqui. Glória ao nome do Senhor. Então hoje eu vou ficar na comunhão, eu vou tirar esse dia na comunhão, eu vou tirar esse dia para me saciar com o Senhor. Aleluia, Jesus. E vai chegar a hora que não é só um dia. Daqui uns dias não vai comprar nem vender. Quem tiver azeite vai viver. Vai deitar, vai dormir, vai levantar, vai comer. Glória. É o nome do Senhor. É a unção subindo e descendo, que nem os anjos na escada de Jacó. Glória. É o nome do Senhor. Aleluia. Então, para aceitar a moenda, aceitar, glória a Jesus, aceitar a unção, temos que ter amor, temos que ter misericórdia. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Então, sem essas qualidades, sem o equilíbrio, glória a Jesus, pode às vezes até ter o azeite, mas vai faltar algo. Então esse azeite era puro, era azeite fino, não era qualquer azeite. Então o azeite vai determinar até da vasilha que põe o azeite, porque o azeite da oliva só é colocado em vidros escuros, porque o sol bate a luz, a claridade, ele perde as suas propriedades. E eu não quero que você perca as suas propriedades. Se deitar um azeite numa vasilha despreparada, vai estragar o azeite. Glória a Jesus. Então nós precisamos adquirir azeite puro. E às vezes tem um momento que você pode agir com a sua mão. Você sabe que isso aqui não pode, isso aqui o Senhor está pedindo. Quantas vezes já falei no teu ouvido? Você pode pegar com a tua mão, tirar para fora, mas você não liga. Então aí, se o Senhor precisar, ele vem com a moenda. Aí vem a moenda, aí você vai ter que aceitar a moenda. Vai doer, vai gemer, vai chorar, mas vai ter que aceitar. E a moenda, irmãos, eu sei o que é um pouquinho da moenda. Já passei uma noite de ai inteirinha sem dormir, e nessa hora que você tem que falar um ai e um glória. Ai, glória, minha esposa está aqui a noite inteira. Quando eu estava melhor ainda, que eu acordava, levava aquele susto, porque dormia os minutos. Então a minha coluna travou o corpo todinho, as costas. E ali eu levava, irmãos, ali quando dava aquela dor, parece que atorava a coluna no meio. De tanta dor, meu corpo tinha que rolar em cima da cama, virar de uma vez, buf, para lá. E aí eu, ai, um gemido e falar, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai me tirar dessa aqui. No outro dia, para mim pôr o pé no chão, deu maior trabalho. Pedi um cabo de enxada, coloquei os pés no chão com maior sacrifício e fui com jeitinho. E ali já eram as 8, 9 horas, não sei. E ali eu agarrei naquele cabo de enxada e eu sabia a dor que ia dar. E ali eu fui firmando e pulei de uma vez e fiquei agarrado naquele cabo de enxada. E eu vi a hora que eu ia tombar para lá, mas eu queria levantar da cama. Eu já não aguentava mais cama, glória a Jesus. Será que eu vou ter que pôr alguém no
uma cama para você acordar para mim na terra. Aleluia! Uma noite, um dia que você passar de dor em cima da cama, eu tenho certeza que você vai passar, minha amada, na terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estou dando azeite de graça. Glória ao Senhor. Ide comprai mel e leite. Glória ao Senhor sem preço. Aleluia, Jesus. Encha a tua botija do meu azeite nesta noite. O Senhor não está brincando de nos preparar, não. O Senhor tem muito amor e carinho pelos seus. Glória a Deus. E Ele não está brincando. Santo é o Senhor. Dá para saber porque as coisas não é do jeito que nós quer, não é do jeito que nós pensa. Não vai vir por onde você desenha, para onde você espera, não. Deus trabalha em oculto. Quando aparecer, você nem vai imaginar. Veio por aqui. Veio por aqui. Veio lá pelos do passado. A Bíblia, irmãos, se nós for analisar a Bíblia, ela fala muito pouco de Deus. Quem é Deus? Mas ela fala de homens que andou com Deus. Adão andou com Deus, perdeu o direito de viver no jardim. Noé andou com Deus, glória ao nome do Senhor, viveu aquele dilúvio, aquela arca sem uma direção para guiar, o céu guiou ela, aleluia, e parou lá em cima da montanha, o dia que a água começou a baixar, porque Deus não queria que a arca descesse no meio da lama, no meio dos cadáveres, que estava apodrecendo lá embaixo, glória a Jesus. Eu levo a arca, põe no alto monte, glória ao nome do Senhor, e depois vocês vão descendo aos poucos e analisando e vendo como tudo está acontecendo, glória, é o nome do Senhor, porque Deus sabe trabalhar na nossa vida. Não tinha um painel de vidro na frente para Noé guiar aquele barco, não. A única janela era lá em cima, de um lado da arca. Glória ao nome do Cordeiro, porque ele não precisa da nossa direção em nada na terra. Se Ele é a direção, não precisa nós dirigir nada. A palavra dirige e leva no lugar aonde tem que levar. Vamos deixar de ser teimoso na graça de Deus. Vamos colocar o nosso coração. Aleluia, o nome do Senhor, irmãos. Bendito é o nome do Senhor na consagração. Aleluia, não é em fazer sacrifício. Glória a Jesus. Eu nunca jejuei. Não tenho vergonha de falar isso aqui. Bendito é o nome do Senhor. Porque se eu for jejuar eu vou morrer. Porque a vida que eu já vivi. Glória a Jesus. O Nazareno, então o céu sabe apoiar nós no jejum. Não precisa ficar fazendo algo para isso, para aquilo, não. Glória! Não é melhor, bendito é o Senhor, decretar a unção na nossa vida, o jejum que nós temos que fazer. E ainda resta um pouco dessa arca em cima da terra. Aleluia! E que o dono sabe muito bem guiar ela. Sem aqui algo para dirigir ela, sem janela, sem painel, sem botão, sem ponteiro, sem energia, sem bateria, sem nada. Glória a Jesus, porque eu não preciso da tecnologia aqui de baixo, eu tenho avançadíssima aqui em cima. Santo é o Cordeiro de Deus. O que eu quero é o vosso amor, o vosso carinho, a vossa misericórdia que eu dispensei. Estou pedindo o que eu dei, não estou pedindo o que vocês não têm. Estou pedindo o que eu dispensei. Estou pedindo o que eu passei, fui esmagado, gemi por cada um de vós. Glória ao Senhor. Eu não estou pedindo que vós não pode me dar. Santo é o Cordeiro de Deus. Eu estou pedindo que vós tenham azeite, ajunte azeite na vasilha.
Senhor não quer que ninguém chegue lá despreparado, sem o azeite, sem a unção. Fala, meu Deus, esse é meu servo que andou lá na terra. Na hora que eu preciso encontrar com ele, está desse jeito, nessa situação. Pois é, caça jeito de buscar o azeite enquanto tem. Porque senão pode ter que ir lá na moenda buscar o azeite. Aleluia, e nós não podemos, irmãos, subir aqui para alisar a igreja, desviar o sentido da palavra e ficar enchendo o povo de benção, como era lá nos templos. Glória, o nome do Senhor, nós queremos o azeite puro, nós não queremos azeite misturado, nós não queremos azeite que já perdeu as qualidades. Glória ao Senhor, nós estamos aqui pelo azeite puro. Instrução nos dá força, aleluia. E o inferno querer investir em nós por pregar a palavra de Deus, pois nós vai para a fogueira que nem Sadraque e Mesaque, mas a impureza nós não vai aceitar dentro da nossa alma. Aceitar para chegar lá depois ser reprovado, não quero. Tudo que eu já passei pode dobrar, aleluia. Mas para a vida eterna, o Senhor me dando força, glória ao nome do Senhor, porque sofrer com esse Deus é maravilhoso. Ah, se eu pudesse contar para vocês o que eu vi essa semana aqui, durante a semana, as vezes que o Senhor me visitou aqui nesse lugar, glória a Jesus. Essa semana eu não consegui trabalhar, fazer nada, glória ao nome do Senhor. O Senhor me deu uma visão em cima de um sofá ali, glória ao nome do Senhor. Irmãos, é isso que o céu quer com a nossa alma, não é nós ficar caçando, irmãos, aplauso, ficar procurando glória terrena. Nós quer glória pura, nós quer a glória do Filho de Deus, aleluia. O azeite puríssimo, dispensado diretamente dentro da lâmpada. Eu quero brilho nas minhas lâmpadas, aleluia. E hoje nós temos um sumo sacerdote que sabe vir acender uma lâmpada se tiver azeite. Não é ele que vai acender tua lâmpada, não. É o sumo sacerdote, glória a Jesus, eterno. Não preciso do homem mais dentro do meu templo e acendendo a lâmpada, não, eu mesmo venho e acendo, mas tem que ter o azeite, você tem que fazer a tua parte. As coisas na vida do povo de Deus, irmãos, não andam de acordo porque o povo não quer andar de acordo ao Senhor. Nós ficamos empurrando. A culpa é da minha esposa que faz a coisa lá. A culpa é do meu esposo. A culpa é não sei de quem. É você que vai ter que prestar conta do teu azeite. Tem que ter azeite em você para ele vir acender a tua lâmpada. Quem sabe a tua acendendo dentro da casa pode alumiar o restante da casa, e os outros veem e falam, mas parece que aonde que eu estou está meio apagado, eu também preciso de luz. Irmãos, o Senhor não quer nós aqui ser espetáculo aqui na obra, não. Tudo está na caneta do rei. Vocês acham que o Senhor está pegando nós para ser esmagado, para vir brincar aqui? Vir brincar de arrebatamento, vir brincar disso, daquilo? O rei não está de brincadeira. E as horas estão chegando, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Glória a Deus. Então é bom acertar as contas comigo. Pega tua cardeneta e começa a se acertar comigo. Porque tem coisa que é você que vai ter que pagar, você que vai ter que fazer. E as que for para mim fazer, eu não arredo, eu vou fazer. Custa o que custar, eu vou fazer. Glória a Jesus. Então às vezes nós só quer cobrar Deus, cobra tudo de Deus, tudo.
Já deu tudo, agora cobra tudo ainda. Irmãos, nós não vai ficar pregando palavrinhas, bater nas costas. Não, nós queremos entrar no céu. Nós não quer chegar lá, vamos contar as virgens aqui. Aí chega lá, metade acorda, tem azeite, a metade está no escuro, meu amigão, mas eu não posso, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso dar meu azeite para ele, vai faltar para mim. E agora? Não tem jeito. Não tem jeito, o Senhor veio e nos avisou, o Senhor veio e nos alertou, o Senhor veio com todo carinho, veio dispensando as dádivas do céu. E agora? Aleluia, não é um talento que eu dei, cadê o talento? Cadê? Para onde que foi? Meu Deus. Confesso, vou parar de pregar, porque senão eu vou ficar a noite inteira pregando aqui. Esse livro aqui tem muita porta aqui, ó. Nessa palavra que nós lemos, dá para abrir um monte de porta. Tudo porta do céu. Aleluia. Quer ver como é que o céu abre outra porta aqui? A sarça ardia em fogo, porque Deus gosta de fogo. Fogo da glória, luz para acender, para iluminar. Lá dentro do templo para menorar. Glória a Jesus. E na visão de João, aleluia, viu 7 menorá. Escreve, João, para as 7 igrejas da Ásia. Glória a Jesus. Porque a minha igreja significa luz. Aleluia, Jesus o Nazareno. Então João viu as 7. Aleluia, menorá. Santo é o Cordeiro. E Deus falou, escreve, João, essas cartas e manda às 7 igrejas da Ásia. Quanta luz, irmãos, foi mostrado para João? Se cada uma tem 7 lâmpadas em cada menorá, então 7 menorá vai dar, irmãos, 40 e poucas luzes ali. Tudo para colocar o azeite e alumiar a casa. Aleluia, simbolizando a igreja de Deus. Santo é o Senhor, a igreja aqui, igreja. As menorá aqui. Não quero menorá apagada, não. Quero menorá acesa. Sabe como é que está sendo a menorá? Se a sua vida não está em ordem, levanta na madrugada, vai lá e põe o teu joelho lá e fala, ô Senhor, acende essa menorá que está apagando. Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Cada momento que você vai buscar, o azeite vai ser colocado. Mas precisa orar com amor, com fé, com comunhão. Não é orar por orar, e não vale. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo. Aleluia. Senão nós vamos ficar a vida inteira de joelho, não resolve. Por isso que Deus falou, não precisa falar muito. Aleluia, para ser ouvido, porque Ele recebe pelas narinas. Glória a Jesus, o Nazareno. Então não adianta nós ficar a vida inteira de joelho falando, não. Fala poucas palavras, mas lá do fundo da alma, você vai tocar em Deus. Você vai tocar no Criador, no Rei dos Reis. Aleluia, dá um toque nele, ele vai falar, meu Deus, algo está me movendo lá de baixo. Glória a Jesus. Porque para Deus é muita coisa. Quando algo que está no tempo, irmãos, aqui embaixo, nesse lugar terrível, e de repente Ele toca. Bendito é o nome do Senhor da eternidade. Aleluia, a resposta vai vir rápido. Porque saiu do tempo e entrou na eternidade. Glória a Jesus. Então vamos guardar, irmãos, esses conselhos. Se for para nós não aconselhar, não vale a pena subir aqui. Vai dar um lugar para outro. É melhor. Se for para nós não pregar a Deus aqui, não compensa. Eu não quero, não vale a pena. Deus olhar para mim e falar um covarde lá, coloquei lá para estar junto com o meu povo lá, mas não tem coragem de falar a verdade, tem medo de morrer. Se nós tivéssemos medo de morrer, que nós já tínhamos morrido há muito tempo. E já tentaram fazer de tudo. Aleluia! Tentaram calar nós lá no templo, nós veio com um barraquinho, mas nós não cala. O dia que não tiver o barraquinho, nós vai para o deserto, mas não cala. Aleluia, Jesus!
vai chamar os profetas de Baal, igual Elias. Glória ao nome do Senhor, taca água ali naquela vala, glória a Jesus, molhar toda aquela oferta, aleluia, e erguer os olhos para cima, ainda que o corpo esteja balançando para cair, glória ao nome do Senhor, e dá graça ao Pai, porque os meus dias estão acabando aqui, Senhor, e vê o fogo da glória descer, consumir o holocausto, a lenha e a água, glória a Jesus, o Nazareno, aleluia, Jesus. E depois, irmãos, toda a boca que estava nos pés de Baal beijando, confessou que Deus era Deus, glória, é o nome do Senhor. 3 anos, irmãos, e meio sem chuva na terra, uma seca terrível. Elias foi orar e pedir para Deus, e falava: Eliseu, o que você vê? Nada. 3 vezes, na outra uma mão, uma nuvem do tamanho de uma mão, aleluia, glória a Jesus. O fogo que desceu no altar de Elias, irmãos, levou a água para cima, para virar nuvem, para chover em cima da terra depois. Glória a Jesus, o Nazareno. O que nós vamos temer em cima dessa terra? Aleluia, o Cordeiro. A hora que precisar de chuva, Deus vai mandar chuva. Aleluia, a hora que precisar de sol, Ele vai mandar sol. A hora que precisar, aleluia, de fogo, se tiver azeite, eu mando fogo também. Elias tinha azeite naquele dia, que senão aquela oferta não tinha sido aceita. Esta é a palavra, é os conselhos de Deus, seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus.